Garrosh Grito Infernal é o lendário chefe guerreiro da Horda. E mesmo que ele tenha sido um grande vilão na história de World of Warcraft, muitos fãs sentem sua falta e o apoiam dizendo que o Garrosh não fez nada de errado. E ele, que é um personagem que foi criado dentro de WoW, acaba sendo um dos melhores já feitos pela Blizzard. E por conta disso, no vídeo de hoje, eu vou contar a sua história completa. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Antes de Sylvanas Corre-Ventos, a última chefe guerreiro da Horda, tomar o seu posto nesse lugar, nós tivemos o lendário Garrosh Grito Infernal nesse posto. E ele que fez a sua primeira aparição na primeira expansão de World of Warcraft, The Burning Crusade, foi rapidamente ganhando destaque e se tornando um dos favoritos dos fãs. Ele acabou tomando a sua posição de chefe guerreiro em World of Warcraft Cataclismo e seguiu um caminho de destruição total e teve um final trágico para o Orc em Warlords of Draenor. Já faz alguns anos que o Garrosh morreu e não aparece mais em WoW, mas todas as suas ações ainda repercutem em toda a Azeroth, manchando bastante a história da Horda. Ou será que não? É o que vocês vão tirar na conclusão no final do vídeo depois de eu contar a sua história completa. Mas antes disso eu preciso que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixe aqui nos comentários o que vocês acham do Garrosh Grito Infernal. E agora, sem mais enrolação, vamos logo começar a história desse incrível chefe guerreiro que a Horda teve. Garrosh Grito Infernal nasceu em Draenor e é filho do lendário Grommash Grito Infernal também e Golka. E ele acaba sendo um dos poucos orcs que não foram corrompidos pela vileza de Gul'dan, se mantendo como um orc Maquihar. Quando os orcs invadiram Azeroth, muitos desses orcs Maquihar estavam doentes com varíola vermelha, então eles não se juntaram aos desbravadores do Novo Mundo. Kar'gath Bladefist foi a Garadar para recrutar alguns desses orcs Maquihar, e Garrosh acabou perguntando sobre o que tinha acontecido com seu pai, o Grommash. No entanto, ele o ignorou e chamou o orc de fraco e um insulto à Horda. No entanto, alguns anos se passaram e o Garrosh se tornou o líder dos orcs Maquihar e acabou trabalhando ao lado de Jorin Deadeye para ajudar o seu clã. No entanto, os heróis da Horda só teriam um encontro com seu futuro chefe guerreiro um pouco mais à frente na história, quando ele apareceu mega preocupado com a vida da matriarca do seu clã, que coincidentemente também era sua avó. E quando ela faleceu, o fardo de líder acabou caindo em suas costas, coisa que tinha uma pressão danada, juntamente do medo dele repetir todas as falhas do seu pai. O Garrosh acabava tendo uma visão um pouco errada do Grommash, porque a última coisa que ele tinha escutado é que ele havia sucumbido à vileza, aceitando beber o sangue dos demônios, e sua vida tinha acabado por ali. E ele nem imaginava que o Grommash havia tido uma das mortes mais heróicas da história de Warcraft, salvando Thrall e todos os outros orcs. No entanto, a verdade foi trazida por Thrall, o orc que o Grommash acabou salvando da corrupção de uma explosão mega maluca que estava acontecendo na hora da sua morte, quando ele matou um demônio gigantesco boladão. E esse orc chamado Thrall, quando encontrou o jovem Grito Infernal e Nagrand, acabou contando a verdadeira causa da morte do seu pai e todas as suas ações heróicas. E isso acabou enchendo o peito do Garrosh de orgulho e também de confiança, acreditando que por ter o sangue do seu pai, ele nunca iria falhar com o seu povo. Por conta disso, Thrall acabou enxergando um grande potencial no garoto e pediu para que ele o acompanhasse até Orgrimmar e se tornasse um dos seus grandes conselheiros. Garrosh aceitou o convite e quando chegou na capital da Horda, muitos da sua população acabaram o observando e ficando muito intrigados, porque eles nunca haviam visto um orc completamente puro antes, que não havia sucumbido à vileza. E no meio disso tudo, ele acabou encontrando diversos veteranos de guerra, veteranos esses que acabaram acompanhando seu pai em diversas aventuras. E alguns deles falavam com muito orgulho do Grommash, enquanto outros falavam com desprezo de toda a sua linhagem. E durante esse seu período de adaptação em um novo mundo, em um novo ambiente, Garrosh acabou descobrindo que era muito difícil para os orcs sobreviverem em Durotar e que toda a sua agricultura lá seria impossível. No entanto, o chefe guerreiro Thrall acabou proibindo de todos os membros da Horda se aproximarem de Ashvale, até porque a aliança estava tomando conta de todos esses postos e o Thrall não queria nenhum tipo de conflito, coisa que gerou diversos burburinhos em todas as fileiras de orcs.
Garrosh foi um dos orcs que acabou não ficando nada satisfeito com as ações do atual chefe guerreiro, até porque ele viu Thrall como uma pessoa fraca porque ele não fazia literalmente nada contra a aliança e contra o flagelo que aterrorizava esse mundo. Ele também acabou se frustrando demais com eles tendo que ajudar outras raças da Horda. E depois de um tempo, o Garrosh acabou se firmando na ideia de restaurar a glória fornecida por seus antepassados e transformar os orcs e a Horda mais uma vez em algo completamente imponente. E ele estava tão determinado em fazer isso que ele não se importava em enfrentar ninguém, e inclusive as ordens do Thrall, coisa que eventualmente colocaria os dois em conflito. Em uma grande reunião de todos os líderes da Horda, Garrosh acabou sugerindo que a Horda marchasse para as terras humanas, as dominassem e logo após juntasse as suas tropas para irem em Northumbria em um conflito contra o Lich Rei. Isso tudo, é claro, para acabar de vez com o flagelo que estava deixando a Horda bastante prejudicada. Thrall, no entanto, acabou tentando explicar para ele que a aliança não era os seus inimigos, e fazendo isso, soltando toda a sua ira na aliança, ele cairia diretamente na armadilha do Lich Rei. Garrosh, no entanto, não quis dar ouvidos e acabou desafiando o Thrall para uma batalha que aceitou, porém ela foi interrompida por um dos arautos do Lich Rei, que acabou ameaçando de destruir Orgrimmar e enviar uma tropa de mortos-vivos para destruir todos nela. Os dois orcs então se uniram e lideraram algumas tropas para acabar com toda essa ameaça no momento. E logo após a sua vitória, Thrall acabou ordenando que Garrosh juntasse as suas tropas e fossem até Northumbria montar uma base para enfrentar o Lich Rei. A Horda então acabou formando essa base na Tundra Boreal, e um dos encarregados desse lugar foi o Alto Comandante Saurfang. Ele, que era um grande companheiro de Thrall, acabou ficando muito preocupado com todas as ações e sugestões do Garrosh, sendo tomado pelo medo de que a sede de sangue da Primeira Guerra fosse instaurada na Horda mais uma vez. E por conta disso, ele acabou ameaçando Garrosh, afirmando que se ele fosse longe demais, ele não hesitaria um minuto em matá-lo. Garrosh, é óbvio que cagou para essa ameaça do Saurfang e marchou com as suas tropas, destruindo todo o flagelo e focando muito também na aliança, atacando diversas vezes brutalmente a facção rival. Ele até mesmo continuou brigando com a aliança dentro da base do Lich Rei na Cidadela da Coroa de Gelo. E ele estava tão empenhado nessa missão de acabar por completo com a aliança que ele só toparia fazer alguma coisa se fosse para massacrar tanto o flagelo quanto a aliança e mostrar o quanto a Horda é foda, né? Entenderam, né? No entanto, a Horda e a Aliança tiveram que juntar as suas forças em Ulduar. Mas é óbvio que o Garrosh não ficou nada feliz com isso, porque para ele se unir com o inimigo é sinal de fraqueza. Um belo dia, os elementos acabaram ficando pé da vida com tudo e resolveram abandonar geral. O Thrall então acabou ficando muito preocupado e entrou numa quest para descobrir o porquê de toda aquela situação. No entanto, ele não poderia deixar a Horda sem nenhum tipo de líder. Então ele nomeou Garrosh Grito Infernal como chefe guerreiro interino da Horda. Porém, o Grito Infernal não queria nem saber dessa posição porque ele sempre acreditou que o seu papel era dentro do campo de batalha. No entanto, depois de muita insistência do Thrall, Garrosh não se viu em nenhuma outra posição a não ser aceitar. E logo depois que ele tomou o posto como chefe guerreiro da Horda, ele acabou reconstruindo Orgrimmar por completo, a transformando em um conjunto de cabanas no meio de uma muralha completamente fortificada, cheia de gente armada até os dentes. E durante esse tempo do Garrosh como líder da Horda, ele acabou orquestrando um ataque no encontro pacífico entre os Elfos Noturnos e os Tauren. E depois dos seus agentes terem matado todo mundo lá, Cairhien Casco Sangrento acabou ficando pé da vida com Garrosh, afirmando que ele não era digno de liderar a Horda e que ele nem estava à altura desse papel. Então o que ele fez? Chegou até o Garrosh e o desafiou no bom e velho Magorá. Magorá, para você que não sabe, é algo da cultura órquica, que era quando alguma pessoa queria desafiar o líder valendo o seu posto em uma batalha até a morte, sem nenhum tipo de poder. E vocês acham que o Garrosh ia negar um pedido desse? É óbvio que não, e ele conseguiu matar o Casco Sangrento. Garrosh acreditava que para a Horda retomar os seus dias de glória, eles tinham que ter em sua posse todo o sangue da aliança possível em mãos. Então ele acabou expulsando todas as raças da Horda que não fossem orc do centro da cidade de Orgrimmar, porque ele acreditava que eles não eram fortes o suficiente para defender a sua cidade.
Com isso, todos os relacionamentos do Garrosh com as outras raças da Horda não ficaram nada legais, principalmente com os Trolls Lança Negra, quando seu chefe Voldin acabou retirando todos eles dessa facção e afirmando que mataria o Garrosh. Coisa que acaba sendo um pouco engraçada demais, né, galera? Porque o Voldin acabou morrendo por um NPC uns anos mais tarde na expansão do Legion, e o Garrosh, não, né, rapaziada? O Garrosh pegaria o Voldin e usaria de palito de dente. Pô, seria uma surra, eu pagaria pra ver. Mas por conta disso, o exército da Horda acabou ficando cada vez mais fragilizado. Algum tempo depois, a Horda acabou voltando toda a sua atenção para o continente de Kalimdor, onde eles viviam, e acabaram devastando todo o lugar. Coisa que deixou todos os outros líderes da Horda questionando as ações de Garrosh um pouco mais, perguntando a ele o porquê de toda essa guerra sem sentido. E como que o Garrosh respondeu? Enviando alguns soldados para vigiar todos esses líderes da Horda, garantindo que eles se mantivessem leais. E conforme os exércitos da Horda fossem avançando, o Garrosh ia atacando cada vez mais brutalmente, até o momento que eles montaram uma bomba de mana e acabaram atacando um território, matando diversos comandantes da Aliança. E a Jaina Proudmoore, uma personagem importantíssima na Aliança, uma maga muito poderosa, estava lá no meio e só escapou com vida por pouco. Nesse ponto, essa guerra do Garrosh não era mais sobre conquista, e sim só para fazer um genocídio total. E aterrorizados com toda essa situação, Bane Casco Sangrento, filho do Kane Casco Sangrento que o Garrosh matou, e o Voldin acabaram se recuando para suas capitais, falando que eles não ajudariam mais o Grito Infernal com essas suas ações. E depois disso, Garrosh acabou afirmando que todos os homens, mulheres e crianças deveriam se alistar nessa guerra contra a Aliança, ou senão eles sofreriam a ira de todo o seu exército. Essa guerra da Horda e da Aliança acabaram nos levando para a misteriosa ilha de Pandaria, um novo continente. E nessa terra recém-descoberta, mais morte e destruição aconteceram. E no meio de toda essa confusão, alguns membros da Horda se cansaram de vez com essas ações do Garrosh e resolveram se impor contra as suas ações. O Garrosh, então, vendo isso, acabou pegando os Trolls e utilizando eles como exemplo, matando diversos seres dessa raça e tomando as suas capitais à força. E depois também pegou alguns personagens não orcs e os colocou dentro de Orgrimmar apenas para manter eles em observação. E foi assim que nasceu a rebelião dos Lança Negra, com Voldin liderando até Orgrimmar. Garrosh, vendo tudo isso, acabou procurando alguns artefatos mega poderosos em Pandaria, os quais ele enviaria diretamente a Orgrimmar. No entanto, numa dessas suas expedições, Garrosh acabou encontrando o coração do antigo deus Y'Shaarj, o qual ele levou diretamente para o Vale das Flores Eternas e o jogou no rio, devastando completamente o lugar e quase matando o lendário Pandaren Taranzul. Graças a toda essa confusão, o Garrosh acabou ficando ainda mais maluco graças à corrupção dos chás, e ele acabou se exilando em Orgrimmar, esperando que a Horda e a Aliança os atacasse, como uma forma de finalmente destruir esse seu regime. E depois de muita confusão, uma guerra gigantesca e muitas mortes, a Aliança e a Horda conseguiram sim derrotar o Garrosh, e por pouco ele não é morto por Thrall, que é impedido pelo rei da Aliança na época, o Varian Wrynn, que acaba falando que o Garrosh também cometeu crimes contra a Aliança e ele deve ser julgado. E então Taranzul, aquele Pandaren que o Garrosh quase matou, acaba falando que o seu povo sofreu mais do que qualquer outro e que ele teria que sofrer a punição em Pandaria. No meio disso, Voldin, estabelecido como chefe guerreiro da Horda, o Varian acaba ficando de boas com eles, mas também deixando um aviso, e o Garrosh acaba sendo preso. Mas vocês acham que a história acabou por aí? É óbvio que não, porque o Garrosh conseguiu escapar e depois dessa sua fuga conseguiu viajar no tempo até a época de seu pai lá em Draenor, antes desse planeta se tornar Terra-Além e ser completamente destruído por conta de toda a corrupção que aconteceu com os orcs. E é aí que nós damos início à expansão Warlords of Draenor. Esse não era o nosso destino. Os tempos mudam.
Nós nunca seremos escravos! Mas nós seremos os conquistadores! Lá Garrosh queria estabelecer a verdadeira Horda, e ele acabou fazendo algumas coisas que mudaram a história, inclusive impedir que seu pai tomasse o sangue dos demônios e o salvasse também da sua iminente morte, coisa que o Gul'dan ficou desesperado e tudo mais. E o Garrosh então com isso acabou estabelecendo a famosa Horda de Ferro, uma horda composta por apenas orcs Mag'har. No entanto, nada disso deu certo porque guerra não aconteceu e o Garrosh acabou enfrentando o Thrall no Mag'horá e foi lá onde ele conheceu a morte. E depois disso, todo o seu caminho de destruição ficaria marcado na história, porém Azeroth se encontraria numa paz bem melhor depois que esse maluco finalmente perdeu a sua vida. Essa foi a história de Garrosh Grito Infernal, um dos personagens mais lendários de World of Warcraft, e também um dos caras que mais moldam players da Horda. Tem muita gente que fala que ele nunca errou, que ele não fez nada de errado, e muita gente que não concorda nem um pouco com as suas ações. E agora que você já sabe de toda essa sua história, eu preciso que você deixe aqui nos comentários qual a sua opinião no meio dessa confusão toda. Você acha que o Garrosh errou ou você acha que ele fez certinho? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber e se você já conhecia esse personagem também. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários também ideias para os tipos de vídeo que vocês gostariam de ver aqui. É isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Forte abraço em todos vocês e falou!